Irmãos, dando sequência agora na nossa exposição de Judas, a gente chegou no verso de número 11. Então, convido os irmãos a abrirem na carta de Judas, antes de Apocalipse, e hoje a gente vai falar sobre o verso de número 11. E assim diz Deus por meio de Judas: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Deus Santo, que o Senhor fale aos irmãos aqui, Deus. Que o Senhor me use, me dê sabedoria, fidelidade para pregar de acordo com a Tua palavra. E ilumine o coração dos irmãos para ouvirem, serem abençoados por Ti mais uma vez. Assim oro agradecido em Jesus Cristo. Amém. Irmãos, temos visto até aqui na exposição de Judas a forma como os falsos profetas aparecem, como eles entram sorrateiramente nas igrejas e o que eles pregam, e principalmente as características desses falsos profetas, que a gente tem visto aqui nesses versos aí de Judas. E seguindo essa mesma ideia de mostrar aqueles falsos profetas que a condenação deles está próxima, Judas mais uma vez usa agora 3 exemplos do passado para confirmar que isso de fato ia acontecer. E algo interessante a se notar é que Judas tem um estilo literário bem definido. Ele gosta do número 3, ele já usou o número 3 várias vezes nos versos anteriores. Se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver, por exemplo, no verso 1, dá uma olhada aí só. Quando Judas vai definir para quem ele escreve essa carta, ele os caracteriza como chamados, amados e guardados. 3 status do cristão. No verso 2, Judas indica o seu desejo inicial para com eles: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Novamente aí 3 palavras: misericórdia, paz e amor. Nos versos 5 a 7, sabendo que aqueles falsos mestres pregavam que Deus apenas amava e que ele nunca ia punir ninguém, Judas mostra alguns exemplos de como Deus puniu pecadores no passado que não se arrependeram. E quantos exemplos Judas usou? 3 exemplos. Primeiro, o povo que saiu do Egito e permaneceu em incredulidade no deserto, os anjos caídos e, por fim, Sodoma e Gomorra. Portanto, 3 exemplos de destruição, de punição de Deus, a fim de mostrar que o mesmo ia acontecer com aqueles falsos profetas daquele tempo. E hoje, nesse verso 11, Judas mais uma vez mostra exemplos do Antigo Testamento, mas agora para mostrar com quem esses falsos profetas se parecem. E quantos exemplos ele usa? 3 exemplos, mais uma vez. Portanto, a gente vê que o número 3 é um estilo literário muito marcado aí na carta de Judas. Quais são os 3? Caim, Balaão e Corá. Cada um representando uma característica peculiar de todos os falsos profetas, não só naquela época, para quem Judas direciona o teor dessa carta, mas inclusive para a nossa época. E o meu desejo é que ao final dessa exposição a gente possa ter algumas características bem marcantes, a tal ponto de a gente olhar para a nossa época e identificar: eis mais um falso profeta. Não só como a Bíblia fala, né, eis um homem de Deus, mas também declarar: eis um homem de Satanás, eis um falso profeta caminhando por aí. E são essas características que veremos hoje com a graça de Deus. Primeiramente, Judas inicia o verso 11 com uma declaração de condenação. Ele diz: ai deles. E essa expressão, irmãos, não pode passar despercebida, porque na Bíblia ela tem grande relevância. A gente vai ver porque ela indica
a declaração de condenação e juízo. Vou citar aqui apenas 2 exemplos para que a gente veja a importância dessa declaração aí, ai deles. Primeiro, quando Isaías teve um encontro com Deus, ele mostrou qual é a reação de um cristão quando tem um encontro com Deus. Enquanto muitos falam que dá vontade de pular, dançar, etc. Enquanto muitos falam que sentam no colo de Deus, beijam, abraçam, e aí só abrindo parênteses aqui, a linguagem de relacionamento atual é tão afeminado que quase que com palavras as pessoas estão daqui a pouco fazendo sexo com Deus. Talvez seja por isso que temos poucos machos nas igrejas atuais, porque a linguagem é cada vez mais afeminada. Mas enquanto essa geração reage assim, veja Isaías, capítulo 6, do verso 1 a 5. Qual é a reação de um cristão diante de Deus? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Até os serafins não ousavam abrir os olhos para estar diante de Deus. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, quando eu tive encontro com Deus, Isaías falou: ai de mim. É a mesma expressão que Judas usa nesse texto. Ai de mim, estou perdido. Essa é uma autodeclaração. Ai de mim. O que significa? Eu mereço a condenação. Antes eu achava que não merecia, porque eu não tinha visto, não tinha tido esse encontro com Deus. Então eu achava que eu era digno do céu. Mas agora que eu vi Deus, que eu tive um encontro com Deus e pude ver o grau de santidade dele, eu pude, em comparação, ver o quanto que eu sou um homem pecador e mereço a condenação. Então essa reação de Isaías é uma reação de eu mereço a condenação, eu não sou digno de ser salvo. E ali foi a primeira vez que Isaías de fato teve um encontro com Deus. E qual foi a reação dele? Se enxergar. E ao ter o maravilhoso encontro com Deus, ele teve a terrível experiência de ter um encontro consigo mesmo. Note, irmãos, que Isaías sempre foi o que foi, mas só reconheceu que era um homem vil, desprezível, que merecia o inferno, depois que ele viu a santidade de Deus. E a declaração dele foi: estou perdido, ai de mim. Ele não fala, no caso como Judas, ai deles. Ele fala, não, ai de mim. Eu mereço a condenação. Em outras palavras, Isaías está pronunciando condenação contra si mesmo, dizendo: eu mereço o lago de fogo e enxofre. Eu não mereço o céu. Irmãos, é justamente quando uma pessoa de verdade diz que merece o inferno e não o céu, que ela entendeu o evangelho da graça. Enquanto muitos declaram ou declararem ainda que merecem o céu, o evangelho sempre dirá a essa pessoa que ela deve analisar sua fé para ver se de fato ela teve um encontro com Deus, pois a primeira reação do encontro com Deus não é dar vontade de um monte de coisa, é dar vontade de declarar para mim mesmo que eu mereço ir para o inferno imediatamente. É assim que um homem de Deus reage quando tem um encontro com Deus. Quando alguém fala que teve um encontro com Deus e começa a declarar coisas esquisitas no sentido de fogo estranho, que não procede da Bíblia, a gente tem que estar alerta e avaliar se isso de fato procede de Deus, e se esse encontro miraculoso foi com Deus ou não. E o segundo exemplo de ai de mim, ou de ai, está lá em Apocalipse 8:13, diz assim: então vi e ouvi uma águia que,
voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra. Aqui uma águia, diz a Escritura, será porta-voz de Deus ao pronunciar a sentença de juízo no fim contra os pecadores, nas 3 últimas trombetas. Mas perceba que agora a sentença não é apenas um ai. Não é ai de mim, não é ai deles. Isso a gente já viu, que ai é declaração de condenação. A Bíblia coloca aqui que a condenação final vai ser com uma ênfase de uma tal forma que vai ser indescritível aos homens. É ai, ai, ai. Toda vez que a Bíblia usa linguagem de repetição, é porque não há linguagem humana para caracterizar o que ela quer expressar. De exemplo, o próprio texto de Isaías: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A repetição de santo 3 vezes é uma forma de dizer que Deus é tão santo que não cabe nas palavras humanas, que não tem como expressar o grau de santidade de Deus. Então, quando a Bíblia coloca também Apocalipse, ai, 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 é uma declaração de condenação que a gente não consegue expressar nem em palavras. E aí, quando a gente olha para esse texto de Judas, é assim que a gente tem que entender. Quando ele começa, ai deles, Judas está em mente aqui essa ideia de condenação irrevogável e que eles devem estar esperando essa condenação de Deus. É uma indicação de que o juízo condenatório já está sobre eles e de que eles vão sofrer de forma demasiada. E agora temos, irmãos, a primeira característica desses falsos profetas. Diz aí na sequência do verso 11: porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Ou seja, são filhos de Caim. Vocês são seguidores de Caim. Pois então, vejamos, irmãos, por que eles são chamados e comparados aí com Caim? Quando a gente olha para Gênesis 4, do verso 3 ao verso 4, a gente vai ver a narrativa de Caim da seguinte forma: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Diante desse texto, muitas pessoas falam que o erro de Caim foi não ter trazido das primícias, das primeiras colheitas, como Abel trouxe. Mas eu creio que o ponto aqui não é esse. Veja que ambos prestaram culto a Deus, ambos foram adorar a Deus, até porque foram criados da mesma forma, receberam as mesmas instruções, foram ensinados segundo os mesmos valores e princípios, mas Caim fez o que era mal perante o Senhor. Note que ambos tiveram, como disse, a mesma fonte. Caim não teve nenhuma influência negativa externa. O mal sim surgiu de dentro do coração deles. É importante enfatizar isso, porque no mundo atual, influenciado por filosofias de Rousseau, onde se diz que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe, ou seja, o meio onde ele vive que influencia ele a fazer o mal, a ser uma vítima da sociedade. A Bíblia afirma que a maldade está dentro do homem e que diante dele não existe vítima do meio, da sociedade, da cultura, mas apenas culpados, pois Caim é a prova de que o mal sempre esteve no coração dele. Ele e Abel receberam as mesmas fontes, mas o mal insurgiu no coração dele. Então, qual foi o erro de Caim? Ele foi o primeiro a criar a teologia mais maldita que temos até hoje, que é a teologia das obras. Deus já tinha indicado qual era a religião certa, qual era a teologia certa, como deveria ser o culto, a adoração. Isso a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, verso 21, que diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão
e sua mulher e os vestiu. Isto é, após a queda, Deus teve que sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, um símbolo, portanto, de como seria a salvação, a remoção da culpa, cobrir a nudez, e como seria o culto por meio de sangue derramado, sangue de outro, obra de outro, sacrifício de outro. E quem seria esse outro, irmãos? A gente sabe que Jesus Cristo, já representado no Antigo Testamento por meio da morte de animais inocentes. Então, desde o iniciozinho, Caim sabia que a forma de cultuar a Deus não era pelo que ele ofereceria de bom a Deus, mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, desde o início, o Evangelho da Graça já havia sido apresentado aos dois. Eles deveriam apenas crer, não fazer algo para ser salvo. Ali já no Antigo Testamento, quem estava realizando a salvação era o Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, mostrando a eles que deveriam derramar sangue de animal como uma forma de crer que esse sangue verdadeiro do Cordeiro seria derramado depois. E aí, é exatamente da mesma forma como nós somos salvos hoje. Não pelas nossas obras, mas porque nós olhamos para o passado e cremos que Cristo foi o nosso Cordeiro substituto. Eles apenas tinham que olhar para o futuro. Então, desde o início, o homem não deveria fazer nada para ser salvo. Nada. Apenas crer em Deus. Mas Caim não gostou disso. Ele tinha um coração que achava que ele deveria fazer alguma coisa, um coração que acha que ao fazer algo merece receber alguma coisa em troca. Como aquele homem orgulhoso que se acha e acha que pode fazer boas obras para Deus, assim foi Caim. Por isso o texto diz: trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Caim foi ao campo trabalhar e trazer do fruto da terra, mas Abel do rebanho trouxe o sacrifício. Caim chegou diante de Deus com as mãos cheias de obras, Abel com as mãos vazias, mas apenas com o sangue do sacrifício. Assim surgiu a teologia das obras. Caim, então, é o primeiro falso profeta, representante da teologia das obras. O pai de todos os falsos profetas é o que introduz essa maldita teologia das obras. Por isso, Judas usa Caim para comparar com aqueles falsos profetas. E antes de falar de Balaão, que é o segundo exemplo, alguns detalhes ainda sobre Caim e algumas aplicações aos nossos dias. Primeiro, Caim quis cultuar a Deus do seu jeito, da sua forma. Veja a sequência do texto em Gênesis 4, versos 6 a 7, diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim. Se porventura procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando Deus fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Quando Deus diz isso para Caim, não é o procedimento no sentido de se você fizer boas obras, você vai ser aceito, mas no sentido de se proceder segundo as regras de Deus, segundo as leis de Deus, segundo o culto que eu já falei, como é que vocês deveriam prestar, que deveria ser por meio de sacrifício, você vai ser aceito. Mas Caim quis chegar a Deus, quis chegar ao altar de Deus do jeito dele. Mas existe uma regra para cultuar Deus. Se o culto é para Deus, é Ele quem decide como deve ser adorado. O problema de Caim é o mesmo de muitos hoje. Acham que pode separar o culto da vida. Acham que basta adorar e pronto, como se Deus quisesse ser adorado independente da procedência.
como se Deus precisasse ser adorado. Eu vou ao culto hoje porque Deus precisa ser adorado, que Deus merece a minha adoração, como se eu pudesse oferecer alguma coisa que Deus estivesse precisando naquele momento. Deus não precisa da nossa adoração. A nossa adoração a Deus, na verdade, ela é benéfica a quem adora e não ao adorador. Deus é santo em altíssimo extremo. Quando nós adoramos a Deus, Ele não é mais adorado, Deus já é adorado. O fato de nós nos achegarmos a adorar a Deus modifica o adorador, modifica a minha vida, modifica a sua vida. Então, se a gente chega para adorar a Deus, às vezes, de qualquer jeito, é de qualquer jeito que a gente vai continuar vivendo a nossa vida. A Bíblia é repleta de casos de pessoas que se chegaram diante de Deus para adorar da forma errada. E essas pessoas foram fulminadas por Deus. Então Deus não se agrada de rituais separados da vida da pessoa. Não adianta, por exemplo, eu chegar aqui, subir ao púlpito, ser um bom pregador, talvez, e após a minha saída da igreja, quando ninguém estiver me vendo, quando eu estiver em casa sozinho, minha vida estiver mergulhada em pecado. Não adianta o grupo de louvor também subir aqui na frente, adorar a Deus, por meio de cânticos, se ao sair daqui a boca só profere maldições, a vida não pode estar separada da teologia. Não adianta, por exemplo, você também ser comportado durante o culto, não ter conversa paralela durante o sermão, falar a paz do Senhor, ter um linguajar crentez, se após o fim do culto você continuar alimentando o seu ego, sua falta de perdão ao próximo, seu rancor com seu irmão, seu ressentimento e tantos outros pecados. O ponto é que não dá para separar a vida da teologia. Deus quer ser adorado, cultuado da forma dele, não do nosso jeito. Veja, Caim foi adorar a Deus, ele foi ao culto, mas Deus não aceitou sua adoração, pois não basta ir ao culto e adorar, tem que fazer da forma correta, com vida e teoria casados. Segundo, Caim era dissimulado, algo que Judas já falou aqui a respeito dos falsos profetas. Na sequência de Gênesis 4, no verso 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Eles eram irmãos. Esse convite parecia o convite de alguém que queria passear com seu irmão, um convite amoroso, mas Caim era falso. Diz 1 João 3,12 que Caim era do maligno. De forma dissimulada, ele enganou seu irmão e o matou. Ele chamou com um ar de amor, vamos ao campo, irmão. E para nossa aplicação, nada melhor para um bom relacionamento cristão do que, à medida do possível, a pessoa ser verdadeira, não ser dissimulada como Caim, como os profetas relatados ali na carta de Judas. Não falar algo na igreja e, por exemplo, sair da igreja, entrar no carro e falar coisas diferentes do que falou, não ser dissimulado como Caim, mas lutar pelo prazer da boa comunhão, pelo prazer da alegria entre irmãos por meio de Cristo. Caim e Abel eram irmãos de sangue, mas o ponto é que, mesmo sendo irmãos de sangue, um era dissimulado com o outro. E eu creio que Deus não deseja, que o mesmo aconteça conosco. Em outras palavras, a nossa relação com Deus, ela nunca pode estar certa se a nossa relação com o nosso próximo ela está errada. Às vezes não é com o irmão da igreja, às vezes pode ser com algum familiar, algum amigo. E a gente não pode se enganar em relação a isso, irmãos, porque muitas vezes a gente acha que a nossa relação vertical, ela é só vertical. Quando a Bíblia fala que o relacionamento vertical, ele só é possível quando o relacionamento horizontal está correto. Não tem como, portanto, você achar que pode chegar a Deus se você tiver alguma coisa contra o seu irmão. A Bíblia vai além, ela fala assim, olha, nem ouse ir à frente e colocar o seu dinheiro lá, que nem isso eu quero. O que dirá a sua vida, se a sua vida com qualquer irmão, qualquer
ser humano tiver falta de perdão, falta de relacionamento ou qualquer algo relacionado a isso. Então, quem sabe Deus não esteja te lembrando que você precisa reatar algum relacionamento com alguém hoje, com amigo, parente, irmão, etc. O fato é que, assim como só podemos chegar a Deus por meio de Jesus Cristo, da mesma forma, nosso culto só é aceito por Deus se antes estivermos bem com o nosso próximo. Terceira e última aplicação dessa primeira parte: Caim não se arrependeu. Na sequência, Gênesis 4, verso 9 a 10, diz assim: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Caim ainda é respondão. Deus pergunta a ele como uma forma de ouvir dele, talvez uma retratação, um arrependimento. Caim responde: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu babá dele, por acaso? Ele não sente nenhum pingo de arrependimento, irmão. São pessoas que muitas vezes buscam esconder o seu pecado, não sente nenhum ressentimento, arrependimento, sente nada. São pessoas que muitas vezes buscam esconder e acham que Deus não está vendo. Quando Deus pergunta onde é que está, não é que Deus não saiba. Deus quer ouvir que a pessoa tenha vergonha na cara e fale: não, eu fiz isso. E Caim ainda responde: por acaso eu sou babá dele? Mesmo a palavra de Deus chegando a essas pessoas, como chegou a Caim e chegam a muitas outras pessoas, elas respondem como Caim, com ironia, de forma irreverente. São pessoas que ouvem, que devem perdoar, são pessoas que ouvem, que devem adorar a Deus da forma certa, mas saem da igreja sem se importar se isso está sendo dito a ela ou não, não liga, dá de ombros, fala, quem sabe. Como seria bom se o fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Quando a Bíblia diz que toda palavra, ela sempre vai cumprir o objetivo, e ela sempre é para quem está presente. Não é para quem não está presente. E aí, infelizmente, essas pessoas que dão de ombro, não ligam, não mostram na vida nenhum arrependimento, a triste declaração sobre essas pessoas que não choram pelos seus pecados é a seguinte: o choro e o ranger de dentes serão eternos para aqueles que passaram a vida sem chorar por seus pecados na terra. E eu creio que isso é sério demais. Quem sabe também você não esteja precisando chorar pelos seus pecados, pelos seus erros. Sempre é bom derramar lágrimas. Não porque algo deu errado, algo foi descoberto, mas porque não estamos adorando e servindo a qualquer Deus, mas o Senhor, Rei do Universo, Senhor do nosso coração. Reflita sobre isso, irmão. E se tens errado, chore diante dele, em arrependimento, porque ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e qualquer tipo de pessoa. Então é exatamente por essas características que Judas diz no verso 11: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. São religiosos, buscam adorar Deus da forma deles, são dissimulados, pregam o evangelho das obras e não se arrependem dos seus pecados. Por isso, ai deles, merecidamente, por isso a condenação deles é justa. Essa é a primeira comparação aí que Judas faz com o Antigo Testamento. Segundo exemplo, Balaão. Na sequência de Judas temos: e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão é conhecido por comercializar a pregação, ser movido pelo dinheiro. No livro de Números temos a história de Balaão, um profeta que recebeu, veja, ele recebeu para amaldiçoar o povo de Deus. E como viu que não daria certo, não daria para amaldiçoar, algo que até uma burra percebeu, até uma jumenta percebeu e sabia disso, aí temos o episódio ali da briga de Balaão com uma jumenta. Mas apesar de a jumenta indicar que ele estava indo contra o Senhor, e apesar de ele não conseguir amaldiçoar o povo de Deus,
Como ele estava sendo pago, como estava recebendo, ele deu um jeito, deu um jeitinho. O que ele fez? Ele levou algumas mulheres ímpias para se casarem com os judeus, causando assim uma imoralidade, uma junção sexual de pessoas que não deveriam se casar. E aí nós tivemos adoração a ídolos, imoralidade sexual de todo tipo. Era uma forma que ele encontrou de o próprio Deus punir o seu povo. É por isso que temos aí Balaão sendo comparado e sendo visto hoje como o pai dos mercenários, daqueles que só se preocupam com o dinheiro. São hoje aqueles que mudam a mensagem de acordo com quem paga mais, de acordo com o que pode receber. São aqueles que vivem a extorquir o povo a fim de se enriquecer. São aqueles que pregam o evangelho da prosperidade, que empobrece o povo e enriquece aquele que fala. Aplicando aos nossos dias, podemos dizer que são filhos de Balaão, aqueles que também vivem para acumular dinheiro, aqueles que vivem na dependência do dinheiro, no sentido de tudo girar em torno do lucro, da arrecadação, do dinheiro. São pessoas gananciosas, que não pensam em absolutamente nada a não ser em si mesmo. Daqueles que acham que o dinheiro é deles e não entenderam ainda a teologia da mordomia e do dinheiro, e vivem a gastar com tudo aquilo que apenas lhe satisfaz, roupas, jogos, diversão, estética, etc., mas absolutamente nada, ou pouquíssimo para o reino de Deus. E se esquecem que no último dia Deus vai perguntar não apenas o que você fez com o casamento que eu te dei, o que você fez com o ministério que eu te dei, o que você fez com o dom que eu te dei, e o que você fez também com o dinheiro que eu te dei. Todas as coisas são emprestadas e vão voltar para Deus. E o que você está fazendo com o que Deus te deu? O que você está fazendo com tudo que Deus te deu? Não só a parte financeira, mas dons, talentos, tudo, vida, sobretudo. O que você fez com a sua vida? Essas coisas são importantes. Devemos buscar o equilíbrio. Mas aquele que não entende que o objetivo final de tudo é o reino de Deus, caminha de mãos dadas com Balaão. Por isso Judas diz que os falsos profetas, abre aspas, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. São pessoas que também pregam a mentira porque ela dá lucro. Por fim, terceiro exemplo aí de Judas, Corá. E pereceram na revolta de Corá. Corá era um levita, mas queria ser sacerdote. Só abrindo parênteses aqui, nós não sabemos quem segue hoje, exatamente no Brasil, a descendência da tribo de Levi, mas curiosamente parece que alguns sabem, quando dizem, hoje vamos ouvir o levita fulano de tal, vamos receber a visita do levita e tal. Mas o que o levita fazia, irmãos, no Antigo Testamento? Primeiro, ele era responsável por cuidar do tabernáculo, dos sacrifícios e de todo o serviço divino. Eles eram responsáveis, então, por tudo aquilo que envolvia o culto. Eram separados justamente para isso. Então, olha, isso envolvia pegar um animal, cortar um animal, queimar um animal, depois limpar a sujeira desse animal gerada por ele, carregar o tabernáculo para lá e para cá, para todo lugar que deveria, limpar também esse tabernáculo, armar e desarmar o tabernáculo, limpar as cinzas do templo, alimentar os animais, receber e guardar as ofertas e tantas outras coisas referentes ao culto. E quando eles tinham tempo, depois eles cantavam e tocavam. Quando sobrava um tempinho, eles louvavam o Senhor. É claro que não temos hoje toda essa cerimônia de sacrifício animal. Mas se nós fôssemos aplicar a atuação dos levitas no nosso tempo, quem seriam os levitas no tempo atual? Quem é separado no Novo Testamento para todo o serviço do templo, enquanto os apóstolos, em Atos 6, os pastores atualmente, claro que apóstolo não existe, deveriam se dedicar à palavra e à oração. A Bíblia vai dizer, se a gente fosse aplicar a questão de serviço, quem eram os levitas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia chama de diáconos.
são os diáconos que são separados por Deus no Novo Testamento, aqueles que evidenciam o dom do diaconato para estar sempre preparado para servir de fato em tudo aquilo que compete ao andamento do culto, ao serviço ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que não é qualquer um, pois nem todos recebem esse dom de serviço dessa forma, mas Deus dá apenas a alguns. Mas o fato é que não existe levitas atualmente. E voltando ao texto, quando Judas diz que aqueles falsos profetas se pareciam com um levita lá no Antigo Testamento, Corá, é com isso em mente que a gente tem que ter, aquela pessoa responsável por todo esse serviço ali do culto. E esse é o Corá. Agora por quê, irmãos? Lá em Números 16, há o relato de Corá e seus companheiros se rebelando contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade dos sacerdotes naquele tempo. Porque Corá queria ser um sacerdote, queria uma posição acima, queria um cargo de liderança. Nos versos 31 e 32 de Número 16, vemos que como juízo de Deus, por causa da rebelião e insubordinação, a terra se abre e engole Corá, seus companheiros e todas as famílias. Ninguém fica de fora, não. Foi todo mundo junto. E o ponto de Judas aqui, ao usar esse exemplo, é mostrar que o falso profeta age da mesma forma. Procura gerar rebelião contra a liderança, contra a autoridade, algo que nós vimos já no sermão passado. Mas o mesmo que aconteceu com Corá, alerta Judas, vai acontecer com esses falsos profetas também. Eles que provocam rebelião adentro nas igrejas, fazem com que os líderes caiam para que eles tomem o lugar. Judas fala, lembrem de Corá também, quando ele se rebelou contra Moisés, Deus abriu a terra e fez com que eles entrassem lá e fossem mortos. Então temos 3 exemplos no Antigo Testamento de pessoas que foram também punidas e que mostram para a gente, naquela época também, quais as características dos falsos profetas. Caim, Balaão e Corá. Primeiro, a falsa teologia, a teologia das obras. No caso, o primeiro pai das heresias, Caim. Segundo, o que se vende e busca apenas dinheiro, o pai dos mercenários. E, não menos pior, o insubordinado, o pai das rebeliões, aquele que buscava poder e ambicionava posições na igreja. E diante disso, irmãos, não é atualíssimo isso hoje? O tempo pode passar e passa, mas o falso profeta ele não muda, ele tem as mesmas características. Veja que Judas está falando isso há mais de 2000 anos. Isso prossegue, os falsos profetas atualmente são da mesma forma. Desde o Antigo Testamento, Caim, Balaão, Corá, passando por Judas, chegando agora ao século XXI. Eles mudam a religião, pregam um falso evangelho, buscam se enriquecer com isso, com o fim de ter poder diante dos homens. São homens poderosos e ricos na sua maioria. Então não é difícil identificar quais são esses homens, quem são esses falsos mestres. A carta de Judas inteira, desde o início, está nos dando dicas e pistas, eu diria que infalíveis, para identificarmos esses falsos profetas em nosso mundo atual. Em resumo, de acordo com o que temos visto aqui, eles são dissimulados, como no caso de Caim. Vamos, meu irmão, e como vimos nos sermões anteriores, eles entram a paz do Senhor, sentam nos bancos, vão se aproximando, falam dos líderes, derrubam os líderes até entrarem nos púlpitos e pregarem. Isso acontecia naquele período, por isso que Judas escreve para aquela igreja, mostrando que muitos falsos profetas conseguiram entrar em algumas igrejas e estavam pregando nos púlpitos. Eram traiçoeiros, pareciam cristãos, então, buscam destruir autoridades, amam o sexo, vimos aqui nos sermões passados, amam o dinheiro, pregam uma religião falsa, uma falsa teologia, não se arrependem, por isso que não são dignos
da nossa misericórdia, porque eles não se arrependem, são pessoas impenitentes de fato, buscam poder, status, fama, fazendo sempre algo mirabolante para parecer mais espiritual, como curas, profecias, línguas estranhas, gritam, suam, rodam, caem no chão, tudo relacionado a coisas evidentes, que parecem aos homens coisas extraordinárias, pois no fim fazem tudo para aparecerem, serem grandiosos. Então, para encerrar, quanto a nós, nos cabe duas coisas. Primeira, olhar essas evidências, identificar o falso. Quando possível, alertar os outros sobre o erro deles e urgentemente rogar para que o irmão saia daquela falsa religião. E se esse irmão for um verdadeiro cristão, ele vai sair em algum momento. Mas às vezes, você e eu somos um meio para que ele possa sair de lá. Portanto, identificou um falso profeta, chegue para os irmãos verdadeiros e falem: eis um lobo devorador, sai imediatamente, procura uma igreja verdadeira. Se esse irmão for cristão, ele vai sair. Ou então, ele vai só evidenciar como nós vimos em mensagens anteriores. São falsos irmãos também que amam os falsos profetas. E segundo, olhar para algumas dessas características que vimos hoje, desses três exemplos, Caim, Balaão e Corá, e perguntar a Deus se temos apresentado alguma delas em nossas vidas. Se temos amado o dinheiro de forma demasiada, se como Caim buscamos sempre nos justificar em nossas obras, algo como: mas eu faço isso de bom, faço aquilo, já fiz muita coisa, faço boas coisas para Deus. Deus chegou para Caim e falou: eu não quero suas obras, eu quero que você apenas creia em mim, pois toda a obra já foi realizada na cruz. Então, olhar para a nossa vida e ver como é que a gente pode se justificar. E pode ser de inúmeras formas, irmãos. Inúmeras formas. Pode ser, por exemplo, quando a gente comete um determinado pecado, a gente fala assim: mas olha as coisas que eu tenho acertado. O que isso significa? No fim das contas, você está ainda com a teologia das obras. Você, ou eu, ou as pessoas que pensam assim, erram em algumas coisas e acertam nas outras e falam assim: poxa, eu errei aqui, mas veja quantas coisas eu tenho acertado. No fim das contas, é a teologia das obras que está contando. Que a gente está colocando, isso aqui compensa isso. E não é verdade. Talvez Deus esteja te dizendo para você acertar algumas coisas na sua vida, a fim de cultuar a Ele com uma vida aceitável, não através de obras de autojustificação. E por fim, como Corá, podemos muitas vezes estar buscando poder de alguma forma, talvez status pelos status, seja na igreja ou na sociedade, não um crescimento que vise a glória de Deus, mas a glória pela própria glória própria, visando aparecer, pessoas que dão a vida pelo crescimento em sociedade, pessoas que amam os estudos de forma demasiada, pessoas que amam título. Corá mostrava de alguma forma que ele amava o poder, que ele amava ser algo poderoso. E talvez tantas pessoas não entendem o equilíbrio. Deus ama ser glorificado através das nossas profissões, através dos nossos estudos, porque podemos glorificar Deus em todas as áreas. Mas quantas são as pessoas que não olham como é que elas estão vivendo e começam a fazer curso atrás de curso, nem perguntam onde é que isso vai glorificar Deus, por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes é para acumular, colocar lá no currículo Lattes, currículo não sei o que, Google e tantas outras coisas, pendurar na parede e dizer: sou mestre, sou doutor, sou pós isso, pós aquilo. Isso não vale de nada se não for para a glória de Deus. E talvez os filhos de Corá, que são essas pessoas que amam status e poder, estejam nas igrejas também. Deus deseja falar aos nossos corações, o meu também, que de nada adianta a gente buscar essas coisas se não for visando a glória de Deus, se não for visando ser um excelente profissional para a glória de Deus.
Ou mesmo, finalizando, podemos estar apresentando alguma atitude de rebelião e de insubordinação diante de qualquer autoridade, seja na sociedade, seja na igreja. Da mesma forma, talvez Deus queira nos ensinar a importância da submissão e da humildade, algo que não existe nos falsos profetas nem nos falsos cristãos. Algo que existe neles, na verdade, a falta de submissão e a falta de humildade. A fim de respeitarmos, irmãos, aqueles que Deus levanta como líder, como levantou Moisés para liderar aquele povo do Egito, que não aconteça, portanto, conosco o que aconteceu com Corá, que desrespeitou completamente essa autoridade de Deus levantada ali, que foi Moisés. Que Deus nos ajude a refletir sobre a nossa vida, que Ele tire de nós todo o caminho mau, se há em nós alguma dessas características, desses falsos profetas do passado, que a gente possa olhar para o nosso coração, perguntar a Deus se há qualquer vestígio disso que foi visto na vida de Caim, na vida de Balaão e na vida de Corá. Que Deus te ajude, meu irmão, que Ele me ajude, que Ele nos guie pelo caminho eterno, tire do nosso coração todo o caminho mau, tudo aquilo que é do homem carnal, de alguma forma atrapalha a nossa comunhão com Deus. Que Deus possa te ajudar em nome de Jesus, que Ele possa me ajudar, que Ele continue tendo misericórdia das nossas vidas, derramando poder para que a gente possa servi-lo da melhor forma possível. Oremos a Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, quão grande é o Teu nome em toda a terra. Estamos aqui, Deus, como servos do Senhor, porque um dia fomos resgatados, não porque um dia buscamos ao Senhor, estávamos perdidos, e o Senhor nos encontrou, Deus. Por isso, a minha gratidão, Deus, a nossa gratidão eterna, por termos sido comprados, escolhidos, salvos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, salvos da condenação eterna, salvos da ira vindoura. Obrigado, Cristo, porque o Senhor assumiu o nosso lugar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor convenceu o nosso coração endurecido do pecado, da justiça e do juízo. E obrigado porque o Senhor não só nos salvou, mas colocou diante de nós a Tua palavra para nos guiar a toda a verdade, para nos dar sabedoria quando falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores adentrarem, falsos cristãos também adentrarem, Deus, que eles possam ser dissipados pela Tua palavra, que a Tua palavra possa proclamar, Deus, ai deles, porque pervertem o glorioso evangelho do Senhor, porque pregam o evangelho das obras, dizendo que os homens conseguem fazer algo para agradar o Senhor. Não, Deus, não fazemos nada para agradar o Senhor. É o Senhor quem faz tudo, Deus, sem que a gente buscasse, merecesse. É o Senhor que é bom e não nós. Nós somos aqui, Deus, servos, famintos, Deus, sedentos do Senhor, servindo ao outro. Somos como aquele que dá pão ao outro e se alimenta. Somos necessitados do Senhor, Deus. Por isso, obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos alimenta, Deus, e nos dá sabedoria, para que a gente possa ser guiado pela palavra certa, pelo caminho certo. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada um que chegou aqui nessa noite. Que ele possa ter ouvido a Tua voz, Deus, a voz do Supremo Pastor. Como Deus que se importa pela Tua igreja, está ensinando a Tua igreja a como se deve se proteger, porque o Senhor ama a Tua igreja, o Senhor deu a vida por ela, e eu tenho plena certeza que o Senhor ama o Teu povo aqui, Deus. Por isso, obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, que é uma palavra amorosa, uma palavra que vem nos proteger, Deus. Obrigado, glória ao Teu nome, Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Santificado seja o Teu nome, Deus. Que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com a igreja de Goiânia, passando por toda a igreja espalhada pela face da terra. E que, onde houver, Deus, um missionário do Senhor, que o Deus Trindade também possa estar ali com essa pessoa. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado por tudo. Amém, amém. Deus abençoe, irmão.
Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre.